colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Diniz Ferreira, corretor de imóveis. Gessé Construções e Reformas. Organização Gessé. Hotel J. Macedo. Organização João Macedo. Espeto do Quê? Organização Zezinho Nonato. Dr. Mauro Coelho. Silas Desominha. Academia Sport Fitness. Organização Ednei Souza. Vereador Ezermilson Rocha. Vereador Nino Meira. Alto Posto Parque. Organização Diogo Soares Lacerda. Jarbas Meira. Ivaí Tarrão. Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf, Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Laecinho, vem aí. JT, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pie. Vereador Quinquim, Pastor Marlon Brando, Barcom Contabilidade, Jaque Meira, Alto Posto Rio Verde, Posto Itaguaçu. Abelhinha Baby, juntamente com a Touti Perfumaria. Olá vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal, com o nosso quadro JC Pergunta e Você Responde. O convidado de hoje é o professor Joel Lopes, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Antes de passarmos para Joel deixar o seu boa noite, queremos aqui parabenizar um dos nossos colaboradores, um dos patrocinadores do J Politicast, o empresário Jó Macedo. Receba o carinho da equipe do Bate-Papo Semanal ao nosso amigo Jó Macedo. Meu amigo Joel, boa noite, tudo bom? Tudo bem. É um prazer ter você aqui na bancada do Bate-Papo Semanal. Fique à vontade para o seu boa noite para as pessoas que nos acompanham nesse momento. Irmão, boa noite a todos. Para mim é uma satisfação enorme estar fazendo parte aqui do seu programa, que tem crescido muito e que tem tomado aí uma repercussão aí monstruosa, eu posso assim dizer. E por que não dizer que hoje o bate-papo do programa JC hoje é primeiro lugar e virou ponte, né? Terça-feira hoje, uma grande parte das pessoas chique já fica na expectativa, esperando quem será o próximo e o que é que vai sair de bom. Parabéns a você e toda a sua equipe pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo. Nós é quem agradecemos, Joel, a sua presença aqui hoje. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Meu amigo Joel Lopes, está preparado para a nossa sopa de tamanco? Desde o ano passado. Vamos com a nossa primeira pergunta. Joel, eu tenho observado você nas redes sociais divulgando vídeos e fazendo críticas à atual gestão, mas também tem feito duras críticas à oposição. A minha pergunta é: qual a análise você faz da gestão e da atual oposição em Xique-Xique? Fique à vontade, Joel. Vamos lá. Já iniciou pesado, mas estamos aqui para deslanchar. Irmão, eu analiso da seguinte forma: atual gestão. Não poderia dizer que é ruim, mas também que não é essas Coca-Cola toda. Enfim, como é que se procede? Toda gestão tem seus pontos positivos e negativos. Em relação à oposição, para você entender melhor, a gente poderia fazer uma retrospectiva sobre o que vem acontecendo nos últimos anos
pra gente entender o porquê que a oposição em Xique-Xique não deslancha. Eu encontro as pessoas nas ruas e as pessoas simplesmente perguntam assim: Joel, o que está acontecendo? Entra ano e sai ano e a oposição não ganha mais, o que está acontecendo? Irmão, é um processo que se iniciou lá atrás. Se a gente for contar em detalhes, dá um livro. Mas a gente pode resumir aqui para as pessoas começarem a entender qual foi o principal motivo que a oposição em Xique-Xique ela deu uma estagnada. Eu estava conversando com o moço ali há pouco tempo e digo sempre que para iniciar depende única e exclusivamente de uma coisa. Parece brincadeira, irmão. Não é muita coisa. E para iniciarmos, para você começar a entender, a palavra é fidelidade. Por incrível que pareça. Aí você me pergunta, mas fidelidade como assim? Veja bem, todo e qualquer desfecho, não importa a situação, ó. Ela pode ser comercial, ela pode ser íntima, ela pode ser financeira, ela pode ser política. Tem que haver em tudo que você se propuser a fazer, tem que haver fidelidade. Você tem que ser fiel com as pessoas que estão contigo remando, porque se isso não acontecer, desmorona como desmoronou a oposição desde o primeiro prefeito do PT em Xique-Xique. Joel, há essa infidelidade dentro da oposição? Muito. Eu vou começar por alguns e vou falar de mim próprio, para você entender o desfecho. Irmão, quando se lançaram o primeiro prefeito pelo PT em Xique-Xique, eu lembro que tinha muitos grupos, tinha várias cabeças, mas uma coisa me intrigava. Digo, rapaz, por quê vocês escolhem uma pessoa que não tem histórico político, que não tem militância? Por que isso? Que não tem experiência política? Isso pode dar errado, mas lembro que como agora que alguns falaram assim: Joel, você tá falando por você, mas os demais querem. Então eu democraticamente me calei, tocamos o barco. Eu não podia dizer o contrário, porque eu Lopes, eu sou da seguinte forma: se eu disser que tô contigo, irmão, acabou, dê o que der. E a gente fomos pra luta, trabalhamos ali muito para elegermos. E quando o cidadão, meu irmão, sentou na cadeira, a primeira coisa que fez foi nos menosprezar, foi nos chutar, como não foi diferente com outras pessoas. Antônio Padeiro, que foi candidato, e outras pessoas. Como o próprio Eduardo, que era do grupo e que deu muita força na época, simplesmente foi menosprezado, não foi valorizado. E daí, meu amigo, para frente, olha o resultado da oposição. Joel, você acredita que teremos esse ano uma eleição acirrada ou fácil para um dos dois grupos, situação e oposição? As minhas andanças, nas minhas visitas, algumas pessoas falam assim: Joel, como será as próximas eleições? Será que vai ser fácil? A gente ouve da boca de algumas pessoas falar da seguinte forma: ah, essa vai ser fácil. Presta atenção. Você nunca vai ouvir essa conversa de facilidade da boca de quem é político e quem entende de política. Não existe esse negócio, não existe essa conversa. Todos os dois lados querem ganhar, todos os dois lados têm os artifícios, têm as suas artimanhas, são pessoas com experiência. Tem pessoas com experiência dentro dos dois lados. Então, assim, eu não vejo facilidade para nenhum grupo aí. Respondido, professor. Vamos para a nossa segunda pergunta. Professor Joel, você é natural de Barra do Rio Grande. Justamente.
e mora em Xique-Xique há muitos anos. Muitos anos. Morou fora por alguns anos e recentemente retornou à cidade. Ao longo desses 24 anos, o nosso município foi e é administrado por dois grupos políticos, a família Braga e a família Magalhães. A minha pergunta é: qual avaliação você faz dos 8 anos do grupo de oposição e os 16 anos do grupo da situação comandando o nosso município? Fica à vontade, Joel. Aí vamos retroceder, aí vamos lá atrás, né? Pra gente começar a entender esse negócio. A política de Xique-Xique, ela era galgada em dois grupos políticos. Olha como a política é dinâmica, bicho. Essa é a melhor parte da política. As pessoas, os lados eram Reinaldo de um lado, Henrique Sampaio do outro. E esses dois homens eram quem lideravam. Mas chegou uma hora na política de Xique-Xique que eles resolveram se unir para ver se derrubavam um nome que estava surgindo, que se chamava Dr. José Magalhães. E interessante que quando houve isso, irmão, houve a queda dos dois. Olha como olha o que é que eu digo. Há políticos em Xique-Xique que precisam mudar e muito. Outro dia, Jota, eu vi um certo político falar assim: ah, meu povo, meus votos. Será que o cara tem povo? Será que o cara tem voto? Eu perguntei a ele: com que certeza que você fala isso, irmão? Que esse povo é seu e que esses votos são seus? Qual certeza que você tem? Você tem alguma procuração aí? Você ferrou esse povo? Você tem algum ferro aí para identificar que essas pessoas são suas? Então o que é que acontece? Naquela época já se via isso. Quando uniu-se as duas forças que achavam que eram donos da política de Xique-Xique, surgiu um novo nome chamado José Magalhães, e foi o homem que fez a divisão de água da política de Xique-Xique. E aí surge o quê? Surge-se uma liderança na política de Xique-Xique. Resultado: Magalhães ia. Bem, lança-se o nome de Ézer. Ézer veio, rapaz, fez uma magnífica administração. Porém, olha o que é a política. Ele se achou de se unir ao opositor. E Magalhães sai de novo. Talvez, se na época ele não tivesse tido essa ideia, essa atitude de sair com o opositor, Magalhães nem tinha se preocupado mais com política. Mas aí o que é que acontece? Magalhães vem, se candidata e vence as eleições. Olha como uma política é dinâmica, irmão. Então, assim, até aí a oposição fez o que tinha que fazer, dentro das suas possibilidades, deixou muitas obras, mas cometeu-se um erro. Erro esse que é o que está custando hoje para a oposição deslanchar. De lançar um nome de um cidadão que achavam que iam fazer um excelente trabalho simplesmente pelo fato de ser médico. Talvez vinha de costume, né? Porque tinha Magalhães. Só que Magalhães tinha um perfil de liderança. Então tem toda uma diferença. Aí pegaram um nome, porque achavam que era médico, botaram no comando da coisa, o cidadão ganha a eleição e desmorona a oposição, e a prova está aí até hoje. Joel, qual prefeito fez mais por Xique-Xique, na sua opinião? Irmão, na história política de Xique-Xique, temos aí dois ícones. O cara que mais fez com menos recursos. Rapaz, quando eu fui saber, quando a gente foi catalogar obra por obra, eu fiquei pasmado com aquilo. Com a quantidade absurda de obra que o cara conseguiu fazer com pouco dinheiro. Joel Firmo de Meira, conhecido popularmente como Maninho Meira. E assim a gente se pergunta, rapaz, como é que o cara consegue trabalhar tanto, fazer tantas obras com tão pouco dinheiro? E um dia fizeram essa pergunta a ele: Maninho, como é que você consegue, rapaz, qual é a fórmula? E ele simplesmente falou abertamente: é só não desviar, que dá tudo certo.
E depois, posteriormente, eu vou falar agora da minha época, porque na época do saudoso Maninho, eu não vivi a época politicamente, não vivi politicamente. Depois veio o grande Eza, né, meu irmão? Que Eza foi o cara que ele deu o pontapé inicial para girar a economia de Xique-Xique. Irmão, quem viveu aqui em Xique-Xique, os dias de Eza Rocha, viveu bem. Eu lhe falo que era um tempo que a economia da cidade girava maravilhosamente bem. E o que é que a gente aguardava? O que é que a gente esperava, irmão? A gente esperava que aquela situação fosse prosseguir, né? Mas infelizmente, quem veio após Eza de novo não teve mais pulso e aí a situação ficou essa aí. Joel, para encerrarmos, a segunda pergunta responde rapidinho. O prefeito atual, Reinaldo Filho, está no seu 4º mandato. Você classifica o prefeito atual na lista dos grandes prefeitos da história de Xique-Xique? Irmão, ele tem o papel dele, né? Eu não colocaria dos grandes, mas ele tem o papel dele. Agora uma coisa, irmão. Sabe uma coisa que eu fico imaginando o seguinte? Eu lembro bem quando ele entrou. Inclusive, naquela época, a gente trabalhamos naquela eleição. Nós trabalhamos naquela eleição. E quando ele assumiu, irmão, ele fez coisa aqui que muitos que passou não fizeram. Ele fez. Eu imagino o seguinte, rapaz, se ele não para, se ele vem trabalhando do jeito que ele começou, meu irmão, eu acredito que hoje não tinha para ninguém, mas infelizmente não se prosseguiu. E a gente acaba que não entende por quê até hoje. Mas no primeiro, muita gente tirou o chapéu. Respondido, Joel. Vamos para a nossa terceira pergunta. Professor, a atual oposição aqui em Xique-Xique aparece com alguns nomes como pré-candidatos a prefeito e prefeita. São eles: doutora Simone, a vereadora Geni Cássia, George Figueiredo, doutor Lula, o vereador Neilton do sindicato e Jarbas Meira. A minha pergunta é: quem é o mais preparado ou preparada para ser o nome da oposição em 2024? Fique à vontade, Joel. Irmão, sem sombra de dúvida, pelo histórico dele, pela história política e administrativa e profissional dele, com certeza, sem sombra de dúvida, Jarbas Meira. Por quê? Eu estava até imaginando uma coisa. Jarbas foi aquele cara que trabalhou muito, mas nunca esqueceu a política de Xique-Xique. Um cara que já foi candidato a prefeito de Xique-Xique, um cara que já foi candidato a deputado em Xique-Xique, sempre vem tentando. E agora, olha o que é que acontece. Chegou um momento onde ele se aposenta. Olha que maravilha. Não tem coisa melhor, né, do que o cara se aposentar novo, né? Tá com todo o pique, com todo o vigor. Irmão, sabe uma coisa que eu admiro nele? Porque ele podia fazer o seguinte: bom, trabalhei minha vida toda, estudei, me informei, fiz curso, estou preparado. Hoje estou aposentado, então agora eu vou descansar. E na condição de vida que ele tem hoje, ele podia muito bem comprar uma boa casa na beira de uma praia e ficar às pampas. Mas o cara gosta tanto dessa terra, irmão. O cara gosta tanto dessa terra que o cara volta para Xique-Xique. E o cara se dispõe a estar hoje pré-candidato, trazendo assim toda a sua experiência, todos os seus préstimos para Xique-Xique, não querendo menosprezar os demais, tá? Todo mundo que é político tem suas qualidades. Embora existe uma qualidade, sabe, Jota, que ela é impreterível: experiência política. O candidato que entrar, que as pessoas possam refletir isso, o candidato que entrar e que ele não tiver
experiência política, corre-se um risco muito sério de acontecer o que aconteceu na eleição, na gestão passada, que colocaram o prefeito de PT no chique-chique. Mas por que não deu certo? Simples. Falta de experiência política e administrativa. Porque viram num cara apenas porque o cara era médico. E, infelizmente, algumas pessoas hoje insistem, Jota, em cometer o mesmo erro, irmão, dentro da tal da oposição. Querendo apresentar uma pessoa simplesmente porque tem nome de médico, mas que não tem experiência política e nem administrativa. Mas aí o que é que acontece? Veja bem, algumas pessoas falaram assim: ah, Joel, não se preocupa não que a gente vai fazer assessoria. Eu digo, se você fizer assessoria do tempo que vocês fizeram no tempo do prefeito do PT, aí você tá de brincadeira, né, irmão? Então a gente não queremos mais isso. Ó, nomes a gente tem, qualidade a gente tem, experiência a gente tem, então não devemos cometer mais o mesmo erro de outrora. Joel, você acaba de falar que o seu preferido candidato tem experiência na política. Mas 3 pré-candidatos na oposição têm muita experiência também. Vamos falar aqui do Dr. Lula, que já foi vereador e já foi vice-prefeito em Xique-Xique. Tem a vereadora Gene Cassa, que está no seu 4º mandato. E também tem o vereador Neilton, que é um vereador de mandato. O que você acha dos outros 2 pré-candidatos? A pré-candidata doutora Simone e o ex-secretário municipal da Saúde, George Figueiredo. Jorge Figueiredo, irmão, apesar de que eu não tenho muita intimidade com ele, mas eu tenho visto ele aí somando também, né, no processo. É um cara jovem, um cara que está vindo, é um cara que tem a vida toda, né? E eu acho que você... Ó, existe um ditado que diz que tempo de casa é posto. Já ouviu esse ditado? Tempo de casa é posto. Então, assim, quem está na política há muito tempo vai criando aquilo que eu acabei de falar aqui, a tal da experiência política. Irmão, isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença monstruosa. Não é só isso que se precisa. Porque a parte técnica faz toda uma diferença. Tipo, prefeitura é uma grande empresa. Uma enorme empresa. Eu não sei exatamente, mas eu sei que é uma empresa que tem muitos funcionários, tem muitos setores para ser cuidado. E a pior que eu acho dessas coisas é porque você tem que selecionar pessoas que seja técnica, que seja política. Olha que dificuldade. Porque eu poderia muito bem fazer o seguinte, não. Eu tenho uma secretaria, eu vou pegar técnicos, pessoas boas, e vou botar em cada secretaria, tá tudo certo. Mas aí onde entra a questão da política, né? Porque quem tá junto, quem tá trabalhando, quem tá dando sangue merece também a sua oportunidade dentro do processo de política. Respondi ou faltou alguma? Respondido, Joel. Vamos para a nossa 4ª pergunta. Joel, você é um dos defensores do nome do pré-candidato a prefeito Jarbas Meira. O professor é membro do Avante, partido do ex-deputado federal Carleto. Comentam nos bastidores da nossa política local que o ex-deputado federal Ronaldo Carleto entregou o Avante ao pré-candidato com a condição que ele seja candidato a prefeito em Xique-Xique. A minha pergunta é: Jarbas Meira será candidato a prefeito de todo jeito ou há uma possibilidade de uma composição com os demais nomes da oposição? Fique à vontade, Joel. Beleza. Bom, há rumores e rumores, e a política faz parte disso, né? Você sempre vai ouvir alguma coisa daqui, uma coisinha dali, um fala uma coisa, outro fala outra. Porém, quando a gente começa a trabalhar o partido, não há imposição. Não há, porque assim, se você começar a impor, as pessoas também não vão aceitar. Então assim, é lógico que é do interesse do presidente Carleto que o Jarbas Meira seja candidato, lógico, sim. Porém, não é uma imposição. A vantagem que eu achei, irmão, de estar no Avante é que ele é um partido assim que dá muita liberdade, sabe? Ele não é aquele partido que diz, você tem que caminhar por aqui porque é aqui que é o caminho. Não.
ele é um caminho, ele é um partido que ele te dá muita liberdade para você conduzir, até porque que funciona da seguinte forma. Quem está lá em Salvador, por mais que ele tenha experiência política, mas ele está lá em Salvador de Chique-Chique, ele não sabe nada. A política de Chique-Chique ele não entende ainda. Então o que é que acontece? Ele delega para que a gente possa fazer a direção aqui. Entende? Joel, Jarbas foi candidato a uma terceira via em 2008 e teve uma votação muito baixa. Você acredita que Jarbas terá coragem novamente de sair numa terceira ou quarta via? Meu querido, eu admiro bastante, sabe, Jota? Se é uma coisa que eu admiro demais no ser humano é coragem. A Bíblia diz que nem Deus gosta de homem covarde. O homem tem que ter coragem em tudo que vai fazer. E se é uma coisa que ele, Jarbas, tem muito de sobra, é coragem. Porque um cara que chega em Chique-Chique, como ele chegou outrora, para enfrentar duas bandas políticas fortes como eram na época, irmão, é preciso ter muita coragem. Porém, hoje a experiência é outra, né? A convivência é outra. Ele mesmo falou abertamente aqui no seu podcast que a convivência com as pessoas da oposição tem trazido melhores ideias de conjuntura política, porque esse é o caminho. A conjuntura política, esse é o caminho. A gente sabe que ele é um cara que é super preparado, que tem uma experiência muito vasta a servir Chique-Chique, porém, somos democráticos. Estamos para somar, mas somos democráticos. Se por um acaso o nome dele não der em primeiro lugar, a gente vai sentar e vai analisar e compor com os demais. Respondido, Joel. Vamos para a nossa quinta pergunta. Joel, você é ligado ao pré-candidato a prefeito Jarbas. Hoje é um dos membros do partido Avante. Na oposição não foi definido ainda o possível candidato ou candidata. O pré-candidato a prefeito Jarbas já teve atritos com pessoas de dentro da oposição. Já tiveram reuniões que Jarbas participou e outras que o pré-candidato não participou. A minha pergunta é: se Jarbas Meira não for candidato, tem algum nome na oposição que Joel Lopes não apoiará de jeito nenhum? Tem. Fique à vontade. Tem, ué. Mas vamos por partes, para você entender como se deu o desfecho. Quando Jarbas Meira começa a se aproximar do pessoal de oposição Chique-Chique, ele estava afiliado no PT. Você sabe da história, né? No PT. E na minha opinião, o PT simplesmente deu um tiro no pé. Não, deu um tiro no pé. E eu vou explicar a você o porquê. Dentro do PT tinha um cara preparado, bem formado, com experiência e alinhamento. Jarbas Meira é amigo pessoal das grandes direções do PT. Mas, infelizmente, o povo do PT de Chique-Chique não viram isso. E simplesmente sabotaram. É pesado isso? Vou te explicar uma coisa interessante que houve. Eu encontro as pessoas na rua e o mal muitas vezes do político, Jota, ele não viu o povo. E as pessoas diziam assim: Joel, o que está acontecendo na verdade, irmão? O que é que está acontecendo? Que bagunça, olha como é que o povo via. Que bagunça é essa, que esse horror de candidato, o que é que está acontecendo? Mas, deixa eu explicar uma coisa. Como tudo se evolui, naturalmente a política de Chique-Chique ela vai se evoluindo também. E esse hábito, esse costume
de sair vários candidatos, isso aí já existe há muito tempo nas capitais e nas outras cidades. Você pode ver que quando se tem eleição de presidente de governo, todo partido político lança seu nome lá. Depois vai enxugando, para ver como é que é a aceitação do povo em relação àquela dita pessoa. Essa mesma forma de fazer política hoje começa a se inserir em chique-chique. Daí o porquê, Jota? Muita gente, mas é muita gente mesmo, não tem entendido. E eu tenho visto uma resistência absurda enquanto a isso. Talvez, na próxima, as pessoas já não tenham tanta resistência enquanto a isso. Quando vê tantos candidatos, ou melhor, pré-candidatos, até se enxugar e daí gerar assim um candidato. Mas por conta disso, até então, as pessoas têm mais... Observa o que me falaram. Joel, na verdade, quem é candidato do PT? Rapaz, olha que coisa. Porque até onde o cidadão me falou, tinha 3 candidatos pelo PT. E aí eu te pergunto, Jota, será que esses caras queriam chegar onde com isso? Jarbas se declarou candidato desde o início, mas foi o que os caras fizeram. Sem querer, Jarbas Meira candidato pelo PT, eles lançaram mais 2 nomes. Porra, bagunça. Será que eles imaginam que o povo não vê isso? Será que o povo não vê isso? 3 candidatos só num partido, rapaz? Que é isso? Quer dizer, eles se unir à cúpula e apoiar o nome de Meira. Simplesmente acharam que Meira não era o nome certo, até porque Meira também não é um cara fácil de ser manipulado. E tem alguns, eu não vou falar de todo mundo, mas tem alguns aí dentro da cúpula, que não aceita isso. Simplesmente querem nomes para ser manipulado facilmente. Olha o que aconteceu nas eleições passadas que botaram o prefeito do PT. Por que botaram um cara com aquele perfil? Porque na cabeça dos demais, os antigos, pensaram da seguinte forma: não, a gente põe o cara lá e a gente dá o caminho, a gente dá as diretrizes. E aí o que foi que deu? A gente vimos muita gente abandonando porque não se procedeu nada como queria, como se tinha se formalizado e projetado lá no início. Joel, você acabou de falar que tem um dos pré-candidatos da oposição que você não votaria de jeito nenhum. Você poderia falar para o nosso público que nos acompanha nesse momento? Irmão, vou quem falar, será ele vou falar quem é e vou falar o porquê. Pronto. Fique à vontade. A questão é única. Para você entender o porquê, que tudo existe um porquê. Irmão, depois daquela situação que houve em Chique-Chique, que botaram um cidadão aí para ser prefeito do PT, que até hoje o povo faz graça aí com o negócio. Eu não lembro disso, que eu não estava aqui, graças a Deus por isso. Negócio de um quebra-mola aí, que não deu conta nem de fazer um quebra. Até hoje o pessoal faz chacota com isso. Embora, o que é que aconteceu? Eu já expliquei o desfecho, o porquê que aquilo tudo aconteceu. Bota um cara sem experiência. E administrar a empresa não é para todo mundo, não é aquela coisa, eu vou fazer um curso ali, a experiência fica onde? Ah, eu vou fazer um curso por correspondência pela internet e vou administrar uma empresa grande? Irmão, eu vi pessoas quererem administrar Chique-Chique, mas na verdade não administram nem as próprias vidas. A verdade é essa. Mas quando tem um cara bom, um cara que entende de administração, um exímio administrador, os caras simplesmente dizem não. Isso pode custar um preço? Pode. Como eu estou te falando, na minha ótica, o PT de Chique-Chique deu um tiro no pé. Porque tinha bons nomes, mas simplesmente resolveram boicotar a candidatura do cara. Simplesmente isso. Há quem pense diferente, mas a verdade é essa. Mas como é que não é boicote? Se o cara só lança 3 candidatos no seu partido, não é boicote? E como é que se dá o nome disso? Eu não quero falar outros nomes, né, para não rebaixar o nível da live, até para o YouTube não derrubar. Então você não prefere não falar o nome desse pré-candidato ou pré-candidato, é isso? Vou falar mais pra frente, vai lá. Então vamos para a nossa 6ª pergunta. Manda. Joel, você é um dos críticos Ferrenho, sou do autocrítico. Grupo Braga. Sim. Comentam nos bastidores que Jarbas Meira poderia aderir ao Grupo Braga, dependendo do candidato da situação.
e caso o seu nome não estivesse compondo a chapa majoritária da oposição. A minha pergunta é, onde Jarbas Meira estiver, o professor Joel Lopes estará também? Fique à vontade, Joel. Irmão, veja bem. Como eu te falei, né? Uma das coisas que tem me feito gostar do Avante é essa liberdade, né? Na verdade, meu nome é Liberdade, irmão. Eu gosto de ser livre. Eu não gosto de não aceito imposição. Eu gosto de estar livre, sou homem da conversa, do diálogo. Agora é o seguinte, tudo é conversa, né? A gente vai conversar e vai acordar as partes. E aí como é que funciona? Eu falei isso pra ele. Digo, Jarbas, eu tô contigo. Você é livre, eu também sou. Na oposição tem nomes que a gente não apoiaria. De forma alguma. Mas de forma alguma mesmo, porque a gente tem motivo suficiente para isso. E eu vou falar aqui qual é o motivo para você ficar sabendo. Porque nosso negócio é declarado e hoje aqui nós vamos declarar com força. É sopa mesmo hoje aqui. Vamos tomar. Joel, pela aproximação que você tem com o pré-candidato Jarbas Meira, você acredita numa possibilidade de Jarbas aderir ao grupo Braga? Irmão, é assim, ó. Eu não posso responder por ele, né, irmão? Aí um negócio que é... Mas assim, ó, a política ela é dinâmica, bicho, ó. A política pode acontecer de tudo, bicho. É um negócio que... Rapaz, você não pode nunca confirmar nada. A política ela vai mudando de acordo com os conflitos. Assim, eu vou dar um exemplo. Eu tô com você na conjuntura. Por um acaso, lá na frente a gente resolve entrar na desavença porque você não tá de acordo comigo. Então eu não tenho motivo para seguir contigo. Entendeu? E todo mundo é livre para seguir o caminho que quer. A melhor coisa que existe na vida, inclusive na política, é liberdade. As pessoas têm que ser livres, irmão. No dia que o político disser, igual eu ouvi do outro, ah, meu povo, meus eleitores, meus votos, tem gente aí que estava cheio de votos, hoje não é mais vereador. E aí agora, irmão? E aí agora, as pessoas têm que entender uma coisa, ó. Ser vereador é uma história, tá vereador é outra. Ser prefeito é uma história, tá prefeito é outra. E político ele tem que entender isso, né, irmão? Prossiga. Respondido, Joel. Vamos tomar água. Vamos para a nossa 7ª pergunta. Joel, no nosso poder legislativo, temos 13 vereadores. 3 vereadores com mandato cada. Deide Quebrante, Neilton do Sindicato e Marcos Malaquias. Todos os outros acima de 2 mandatos. E 2 deles, Ezermilson Rocha com 6 e Quinquinha no 8º mandato. A minha pergunta é: como você vê a Câmara de Vereadores de Xique-Xique hoje? Fique à vontade, Joel. Irmão, eu sou um dos que talvez mais critica a Câmara. Que mais faz crítica à Casa da Cidadania. Porém, eu faço crítica construtiva, essa é uma diferença. E eu fui muito mal interpretado por esses mesmos, por não entender a crítica que eu, no caso, estava fazendo no passado e que faço até hoje. O que é que a gente anseia, irmão? Uma Câmara mais atuante, mais ativa, mais, que fiscalize mais, que vai pra cima. E que não faça o jogo de A e nem de B, nem de C. Ó, o que acontece agora? A gente estava comentando isso em alguns grupos um dia desse. Olha que absurdo que acontece em Xique-Xique. As pessoas votam nos vereadores e simplesmente Xique-Xique vivendo uma dificuldade absurda, vivendo dias difíceis. O cara aprova 20% numa água, irmão. Rapaz, isso é um absurdo. A inflação no Brasil, segundo a economia aí, não chegou nem 5, deu 4 pontos alguma coisa. E em Xique-Xique, infelizmente, é desse jeito. 5, 20%. E o pior de tudo que a maioria dos vereadores aprovaram isso. Eu acho que não está certo. Eu acho que as pessoas têm que se manifestar.
e exercer a sua cidadania, porque fazer papel de cidadão não é só votar e nem pagar a conta, não. Mas é exigir o que é deles por direito. E defender. Quando você vota no cara para vereador, você vota no cara para ele defender os seus interesses. E eu não tenho visto isso, eu tenho visto eles defender o interesse deles, do bolso deles. Rendeu para eles, está ótimo. Que se dane a população. As situações aqui no Chique-Chique que o pai de família não está dando conta nem de comer, Jota. Não sabe se come, se paga água. E ninguém se comove com isso, Jota. Essa é a realidade. Não podemos fazer vista grossa. Por isso eu sou um autocrítico. Agora que fica uma coisa interessante. Presta atenção, Jota. Eu não conheço nenhum grande profissional, nenhum, que cresceu sem crítica. Não importando que ela seja construtiva ou destrutiva, não importa. Você que há de filtrar e tirar o que há de melhor. Eu tenho certeza que quando você começou no seu programa, você encontrou algumas pessoas para fazer algumas críticas construtivas. E por conta disso, graças a Deus, hoje, o seu programa deu um pulo que hoje já serve. Já tem pessoas outras aí que já era para ter feito isso ontem, mas nunca fez. E você de parabéns, porque sem estrutura, só com a coragem e a expertise, fez o negócio acontecer e o negócio tá bombando, irmão. Isso é motivo de alegria. Prossiga. Joel, a Câmara de Vereadores de Chique-Chique precisa de uma renovação. Urgentemente! Estão querendo fazer da Câmara de Vereadores um sarcófago, rapaz. Você tá de brincadeira? Eu assisti a entrevista do vereador Neilton sentado aqui. E ele falou uma coisa que eu já defendo há muito tempo. Qual a proposta hoje para que acabe-se com a reeleição, né? Agora que coisa interessante, só querem acabar com a reeleição de prefeito, deputado, ou melhor, governo e presidente, né? E por que não acabar com a reeleição, irmão, de deputados e vereadores? Você entende? Eu acho, na minha ótica, que tinha que acabar com essa reeleição, era total, era geral. Já que é para acabar, acaba com todo mundo. Pronto, acabou a conversa. Agora sim, qual que é a minha ótica? O cara, quando ele tem tempo demais, Jota, numa casa, ele acomoda. Por que hoje a Câmara de Chique-Chique não é atuante o suficiente? Porque estão acomodados. Porque o cara tá lá a vida toda, só renovando, e tá errado. Agora, o que é que acontece? As pessoas é quem vão decidir quem fica e quem sai. Isso é só uma ideia, isso é só uma opinião minha. Neilton falou aqui que acha que vereador não pode ficar se eternizando em Câmara. Eu defendo isso aí há muito tempo. Que vereador não tem que se eternizar em Câmara, até tem que abrir novos horizontes. E os vereadores também têm que ter coragem para se candidatar a prefeitos, a deputados, a qualquer outros cargos. Vai ficar aí a vida toda, não vai gabar nunca? Vai ficar a vida toda como vereador? Eu acho um absurdo um cara com 5, 6 mandatos. Lógico, entendo também que isso é mérito dele, né? É um trabalho que ele fez ao longo do tempo. Mas eu acredito, Jota, que se outras pessoas tivessem a oportunidade de estar lá, talvez a Câmara fosse mais enérgica, mais atuante, mais vibrante, mais pra cima, mais jovem. Estão querendo fazer da Câmara um sarcófago, irmão. Joel, desses 3 vereadores que eu citei aqui, eles têm um mandato único. Eu falei de Deide Quebrante. Sim. Marcos Malaquias e o vereador Neilton do sindicato. Você vê um desses 3 sendo um vereador atuante no Poder Legislativo? Irmão, eu vejo que eles fazem o papel deles. Embora eu acho que deveria fazer mais. Muito mais. Como eu te falei, infelizmente tem vereadores que estão lá apenas para receber salário e dizer amém. E as pessoas têm visto as cobranças? Irmão, Medeiros Borges e outras pessoas aí, que ainda não somos políticos,
Temos ido às ruas fazer vídeo, fazer áudio e fazer denúncias, que era um papel que era para eles fazerem. Mas os caras estão acomodados. Acomodados, só botando no bolso e viver. E como dizia minha avó, vive o rancho que é bom. Respondido, Joel. Vamos para a nossa 8ª pergunta. Joel, algumas pessoas na oposição falam que seria uma boa opção Jarbas desistir da pré-candidatura a prefeito e colocar o nome a uma disputa a uma cadeira na Câmara de Vereadores. Segundo essas pessoas, seria uma vitória certa. A minha pergunta é: o que você tem a dizer da fala de algumas pessoas da oposição em relação a Jarbas sair candidato a vereador? Deixa eu te fazer só uma pergunta. Eu sou livre, então eu posso perguntar. Porque até mesmo perguntar não ofende, né? Então eu posso perguntar. Vamos raciocinar uma coisa. Por que pessoas da oposição teriam uma ideia insana dessa de achar que Jarbas teria que retirar o nome dele, sendo que ele, no meio dos candidatos, ele é o mais preparado por um cara que já foi candidato a deputado, um cara que já foi candidato a prefeito, um cara que tem todo um histórico. Fica a pergunta. E por que essa pessoa que pensa assim não desiste, irmão? Será? É só uma pergunta, né? Perguntar não ofende. Deixa eu te contar uma história bem rápida. Logo no início, irmão, eles tiveram, quando eu falo eles, que fique claro o seguinte: eu não estou generalizando a oposição não, tá? Tem gente lá que a gente firma um mesmo, tem gente lá que a gente boa. Mas alguns tentaram boicotar lá no início, porque tinha-se as reuniões, olha que coisa, irmão. Tinha-se as reuniões e por um acaso ele não era convidado. Olha que coisa, meu querido. E aí fica a pergunta: o que que leva um cara a praticar um ato desse? Como é que eu vivo num país do qual eu estou dizendo que é democrático e eu excluo as pessoas? E o cara quer chegar onde? Diminuindo, menosprezando, excluindo as pessoas, irmão. Jarbas ainda está aí hoje porque Jarbas é resiliente. E essa é uma qualidade que todo político deve ter. Não esqueçamos o seguinte: o grande presidente Lula foi candidato 4 vezes. A resiliência é a chave para o sucesso. Você conhece a história de Abraham Lincoln dos Estados Unidos? Abraham Lincoln foi candidato 7 vezes, irmão. 7 vezes. A persistência é a chave para o sucesso. Agora a questão é, como lá no início tentaram e não conseguiram e viram que ele é uma opção, irmão, hoje a realidade é totalmente diferente. Mas nós vamos continuar na luta, vamos continuar apresentando um candidato que tem toda uma bagagem, que tem todo um potencial e que eu sei que uma vez sentado na cadeira, ele tem conhecimento para fazer de Xique-Xique uma grande nação. Joel, responde rapidinho para nós fecharmos essa pergunta. Quem é o candidato ou candidata de consenso dentro da oposição que faria Jarbas Meira hoje retirar sua pré-candidatura? Não conheço, não vejo nenhum. Rapaz, não tem nenhum lá da oposição que fosse o candidato ou candidata de consenso que faria Jarbas retirar. Então você quer dizer que Jarbas será candidato de todo jeito, é isso? Não, entenda o que eu estou falando. Você está falando que o cara tem que retirar agora. A coisa vai ser democrática. Agora, por exemplo, inclusive já era para ter havido isso antes, vai se haver uma pesquisa de rua e essa pesquisa ela vai pontuar como é que está o andamento, o crescimento. Até porque, Jota, eu vou te falar um negócio de coração, irmão. Pô, pesquisa, elas são a parte, sabe? As pessoas se baseiam muito em pesquisa, mas pesquisas são a parte. Olha a história de Elmo Vaz em Irecê. Ele falou pra gente que chegou lá, tinha 2%, pô. Se o cara olhasse para essa porcentagem, ele jamais iria se candidatar. O cara tinha apenas 2% e fez o que fez. Ele levou Irecê a uma grande nação hoje. E hoje Irecê é uma das cidades mais prósperas da micro-região.
E as pessoas que antes, que outrora, criticavam ele, hoje tira o chapéu a dizer, rapaz, realmente, Elmo Vaz é um grande nome, é um grande homem. Chique Oirecê hoje tem outra cara. E quantos prefeitos não passaram lá e não deslanchava? Você tá vendo a vantagem do novo, irmão? Do homem que chega com gás, do homem que chega com preparo, do homem que tem visão. Agora é o seguinte, há-se muitos rumores, irmão. Rapaz, Jarbas é um cara que ele é tão querido, ele é tão de consenso, que ele senta com... eu ainda não vi. Porque você sabe que conversas de rumores rodam. Eu ainda não vi um pré-candidato ainda falando dele, falando mal, não, ainda não vi. As pessoas simplesmente, todo mundo senta nas reuniões, trata todo mundo de igual para igual. E não é porque eu digo que eu acho Jarbas como o nome mais preparado, que a gente também vai impor nada, não. Quem manda é a democracia. Entende? Respondido, Joel. Vamos para a nossa nona pergunta. Joel, você é um defensor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e admirador do Partido dos Trabalhadores, o PT. Mas, por questão de afinidades com Jarbas, acabou indo para o Avante, que também é da base do governo do estado. O PT em Xique-Xique tem o nome da doutora Simone, com o apoio do governador Jerônimo Rodrigues. E tudo indica que a médica não desistirá, como fez em 2016 e 2020, quando era pré-candidata a prefeita e acabou desistindo nas duas últimas eleições. Sim. A minha pergunta é, doutora Simone, será candidata da oposição em 2024? Fica à vontade. Jota, por enquanto não se definiu nada. Há algumas pessoas que querem empurrar o nome dela de goela abaixo, dizendo que ela é o melhor nome. Entenda. Porém, a gente que tem um pouco de experiência, não temos visto isso. Não tenho nada contra a pessoa dela. Para ser franco, nem conheço ela pessoalmente. Porém, o que é que eu vejo? Que se repetir a mesma história, o mesmo quadro de outrora vai dar M, não posso falar o resto, como deu no passado. Então é o seguinte, qual que é a nossa visão hoje? De um novo tempo, de um novo rumo, de um novo nome, vamos renovar, porque senão vai ficar na mesma e Xique-Xique não vai galgar. A prova tá aí, a história prova isso, não é Lopes que está dizendo. A história prova isso. Os filhos de Xique-Xique continuam indo embora como eu tive que ir. O censo mostrou isso. Isso é notório. Então o que é que a gente quer? Um político que agregue todos e não trabalhe para um grupo de pessoas, irmão. O problema de Xique-Xique é que a política ela ficou centralizada. Nós devemos descentralizar isso. Tem um político que trabalha para um grupo de gente. Grupo esse que vai muito bem, obrigado. Mas e as pessoas, e os demais? E a geração de emprego e renda ficou aonde, irmão? Você entende qual que é o ponto de vista nosso? Por que que a gente defende o novo? E a gente trabalha para não correr o risco de errar de novo, como erraram em outrora. Agora é o seguinte, para concluir o que você me perguntou antes. Lá atrás, quando lançaram o nome, que eu já tinha tido a visão, eu já tinha visto nele que ele não tinha os requisitos que um candidato precisa para chegar mesmo e fazer e resolver, e fazer a diferença, e dar orgulho para você dizer assim, porra, valeu a pena ter votado nesse cara. Eu me posicionei, mas eu, usando o bom senso, a democracia, fiquei no grupo. Como eu já te falei aqui, grupo esse que quando sentou na cadeira, a primeira coisa que fez foi chutar a gente. Então assim, entrar em uma dessa não entra de novo, porque é aquela história, o gato escadado da água quente, da fria ele tem medo, já viu essa história? Então não dá para confiar em certo tipo de pessoas. Agora é o seguinte,
Vou falar uma coisa aqui que até hoje ninguém falou, todos que sentaram aqui. Vou declarar uma coisa, Jota. Um dos motivos que a oposição de Chique não deslancha, e todo mundo fica com essa dúvida aí fora. Joel, o que acontece, rapaz? Bota um e vem a eleição e vem outro e o trem não anda. É simples entender. Vamos imaginar uma coisa. A gente tinha vindo ali de uma eleição fraca, do qual ninguém, irmão, na época ninguém teve coragem de encarar, porque sabia que era difícil. Mas surge um nome de um homem que tem coragem, do qual eu tenho muito respeito, que chama Eduardo Pessoa. Irmão, eu lhe falo, eu Lopes, eu não entraria numa daquela. Mas Eduardo, com muita garra, com muita coragem, chegou lá e assumiu o barco. Porém, olha o que é que acontece. Na primeira vez que Eduardo foi candidato, essas pessoas que hoje estão querendo assumir a oposição, eles já trabalhavam para despontar um nome. Porém, o que é que acontece? Eduardo democraticamente sugeriu, vamos fazer a pesquisa então, o nome que der a gente apoia. Simplesmente isso, simples assim. E a pesquisa foi para a rua. Não deu outra, deu o nome de Edu. Na primeira, deu o nome de Edu. Aqueles que se diziam ser oposição, que diziam estar lá para apoiar Eduardo, simplesmente cruzaram os braços e não foram para a luta porque não queriam o nome de Eduardo Pessoa. E aí Eduardo perde a eleição. Vem a próxima eleição, o Eduardo com muita garra, mas já meio que abatido, chegou para mim, Joel, bicho, é mais uma, tem coragem? Eu digo, demorou, tamo juntão, pode dar o que der aí, vamos pra cima. Sendo que na primeira eu não trabalhei, né? Na primeira eu tava fora. E aí a gente foi pra cima. Presta atenção, irmão, se repete a mesma história. As pessoas querendo lançar um nome, e pelo fato desse nome não ter sido lançado, simplesmente cruzaram os braços. E as pessoas às vezes pensam assim, Joel, será o que foi? Será que foi muito dinheiro, muito investimento que o lado de lá fez e o do lado de cá quase não teve investimento? Será que foi isso? O que será que aconteceu, Lopes? Eu digo, irmão, a política ela é gostosa, velho. A política ela é dinâmica. Até então, a certa altura do campeonato, eu vou falar uma coisa pra você. Eu nunca tinha visto tanta gente, irmão, tanta gente mudar de lado. Rapaz, foi uma quantidade de gente assim, dentro de uma semana, absurdamente mudando. Mas, isso na segunda. Presta atenção. Esse povo, esse mesmo povo que eu tô falando, que queria lançar outro nome que não era o de Eduardo, teve até vereadores que foram pra rua dizer o seguinte, fulano, você vota em mim, prefeito, você escolhe. O cara pensa, irmão, que vai fazer as coisas e simplesmente a verdade não vem à tona. Mas a Bíblia diz que aos olhos do Senhor não tem nada encoberto e a verdade veio à tona. E graças a Deus, um desses cidadãos hoje aí, nem vereador é mais. Eu tenho muita fé em Deus que não vota mais nunca. Joel, algumas pessoas dentro da oposição têm afirmado que o nome da oposição sairá de acordo com a decisão de lideranças lá da capital e do governo do estado, Jerônimo Rodrigues. Você acredita que os outros pré-candidatos vão ter essa coragem de bater de frente com Jerônimo Rodrigues? Irmão, veja bem o negócio. Eu vou te passar o que eu tenho acompanhado. Eu não sou dono da razão, não é eu que vou dizer que vai ser assim, que vai ser assado. Eu vou te falar o que eu tenho acompanhado. Um pré-candidato desses aqui a prefeito falou uma coisa que eu concordo há muito tempo, mas isso é manobras dentro da oposição para lançar os nomes que interessam a ele, o nome do qual eles vão ter como manipular, irmão. Você entendeu ou não? Eu fui bem claro? Será que você que está em casa, você está me entendendo? Você está acompanhando? Então liga no raciocínio que daqui até terminar você vai digerir tudo.
Respondido, Joel. Vamos para a nossa 10ª pergunta. Joel, já passamos da metade do mês de março. Falta aí 18 dias para o encerramento da janela de transferência dos partidos políticos, que encerra em 6 de abril. E até agora, nem situação e nem oposição decidiram seus candidatos à cabeça de chapa. A minha pergunta é: você acredita que está tendo uma estratégia de ambos os grupos para ver quem lança primeiro o nome? Fique à vontade, Joel. Pergunta excelente. Agora sim, quando você faz a pergunta, às vezes ela é grande e às vezes a gente acaba que não conclui direitinho. Mas eu vou pegar o gancho só para terminar uma coisa que ficou aqui, para terminar a pergunta de antes. Enquanto você falou em relação ao governo, o que é que eu penso? Eu, Lopes, a junção com o governo, irmão, ela é impreterível. Isso não pode deixar de haver. Na minha visão, independentemente de você ser da mesma linhagem, do mesmo partido ou não, ou até opositor, você tem que colar no governo, não tem como. E ele é governo da Bahia. Ele não é governo só de uma cidade ou de outra, ele é governo da Bahia toda, então tem livre acesso. Eu acho que isso tem que ser válido. Mas é bom que se saiba uma coisa. Eu vi algumas pessoas dizerem assim: o governo vai deixando chique-chique e vai ditar o nome e vai empurrar de goela abaixo. É assim, é? É desse jeito que a coisa funciona? Apoio dele é interessante, é. Mas nós não aceitamos imposição, Jota. Somos homens de coragem firme para declarar: não aceitamos imposição. Pode ser de governo, pode ser quem for. O governo manda lá em Salvador. Aqui no Chique-Chique quem manda somos nós. Somos nós que sabemos aqui a realidade, a dificuldade de Chique-Chique. É nós que vamos nas casas conversar com as pessoas, que vamos nas ruas, que fazemos a verdadeira política. É como eu estou falando. O apoio do governo é interessante, é lógico, não pode deixar. Como de presidente e de todo mundo, né? Há toda uma conjuntura política para dar certo. Mas não é desse jeito não que estão pensando, não. Mas eles pregaram isso, irmão, presta atenção. Eles pregaram isso porque tem uma gama de gente que quer que a coisa prospere conforme eles queiram. Então eles pregam isso sai disseminando na mente das pessoas. E hoje, através das redes sociais, o cara joga uma faísca aí, ele pega fogo igual pólvora. Igual fogo em pólvora. Isso vai gerando dúvida na cabeça das pessoas e as pessoas ficam naquela: pô, e agora? Quem vai ser na verdade? Agora é o seguinte, calma. Tá muito próximo. Já era para ter havido. Já era para ter sido decidido o nome. Infelizmente, algumas coisas, algumas manobras, porque você sabe que essa pessoa aí, que o PT está apresentando, era de outro partido. E o PT tinha nome, e eles acharam que o nome não era o ideal. E simplesmente fizeram o convite, não tem nada a ver, eles podem fazer do jeito que eles quiserem, conforme eles querem. Agora, compactuar é outra história. Compactuar é outra história. Se eu estou vendo que a coisa pode não prosperar, eu, Lopes, não vou compactuar. Eu não decido nada, é só uma opinião. Mas eles às vezes se esquecem que nós vivemos no mundo da informatização. E eu, Lopes, também sou influencer. Joel, isso não pode ser uma estratégia errada, lançar o nome faltando poucos meses para a eleição, aonde tem um município tão extenso para percorrer e apresentar esse nome? Com certeza, não tenha dúvida, com certeza. Mas como eu te falei, já era para se ter decidido um nome, isso aí seria em janeiro, no mais estender fevereiro. Mas daí para cá, essas manobras que fizeram, meio que bagunçou o meio de campo, como se diz o ditado, né? E aí temos que sentar e reaver tudo e fazer novas estratégias. Porque assim, irmão, ó, tem gente que fala o seguinte: rapaz, no Chique-Chique tem que ser somente 2 grupos. Eu sou contra, eu acho que tem que despolarizar. Tem que ter quantos grupos quiser ter, deixa as pessoas livres para votar, rapaz, em quem a pessoa quiser. Olha que coisa interessante, irmão. Eu sou homem de política ativa. Como é que é a política ativa?
Eu gosto de cara a cara, tete a tete, olho no olho, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas. A gente usa a internet e usa computador, então as pessoas, que muitos me conhecem apenas pelo verbo, algumas pessoas imaginam que eu sou mais um cara que fica atrás de computador, mas não, eu caminho muito, eu ando muito. E eu vi isso numa eleição, ó, capta aí. Alguma pessoa me disse o seguinte: Joel, eu não voto no lado B, mas também não tenho muita admiração pelo lado A. Você entendeu? Mas alguns que se dizem expert de política aí, não tem que ser um nome só que não sei o que não sei o que tem. Mas o problema é que o nome só que eles estão querendo não agrega. Não agrega. E o problema, Jota, é o risco que se corre. Chique está vivendo um momento crucial. Olha que eu estou falando, um momento crucial na política. E não podemos errar mais. Tem gente que votava, que era gamado, que gostava da oposição. Outros não votam mais. E outros estão assim balançados, porque as coisas não se definem. Mas é por isso que eu sou a favor de que quem tiver coragem, vá pra cima e seja candidato. Agora vá mesmo, não fica só de conversa não. Respondido, Joel. Vamos para nossa penúltima pergunta. Já? Foi rápido. Professor Joel, você fala em seus vídeos publicados nas redes sociais que Xique-Xique precisa crescer e desenvolver. A minha pergunta é: o que os prefeitos deixaram de fazer em Xique-Xique para esse crescimento e desenvolvimento? Fique à vontade, João. Irmão, capta aí o que eu vou te falar. Eu aqui, Lopes, eu tive o prazer, irmão, de morar quase 20 anos na cidade que mais crescia no Brasil. Hoje ainda é a terceira. Ainda é. Luiz Eduardo Magalhães ainda é a terceira cidade que mais cresce no Brasil. E eu vi aquilo do zero, irmão. Irmão, eu vi lá o primeiro prefeito. O primeiro prefeito. Então eu sei o que foi que deu certo e o que não deu. Eu vi erros, eu vi acertos. E uma das coisas que tem que fazer, irmão, é atrair investimentos. Mas aí você me pergunta: Lopes, como é que se faz para atrair tanto investimento a ponto de tirar Xique-Xique do marasmo? Irmão, é fácil demais. Nós temos em Xique-Xique o maior, rapaz, são casos até de brincadeira. No dia que eu ouvi isso, eu não acreditei. Nós temos em Xique-Xique um projeto que, pra minha vergonha, como filho de Xique-Xique, entregaram a Irecê que não era pra ter entrego. Era pra ter dito assim: rapaz, as terras de Xique-Xique, nós vamos lutar e nós vamos brigar, se possível, mas nós não vamos aceitar o nome de Irecê aqui não. Irecê não aceita nada com o nome de Xique-Xique. Vai lá, vai na Barra, bota nome de qualquer coisa lá de Xique-Xique pra ver se ninguém aceita. Vai lá no Irecê, bota nome de Xique-Xique pra você ver se ninguém aceita. Agora aqui no Xique-Xique, por falta de representação, por falta de homens de coragem pra ir pra cima e brigar, aceitaram o nome. Baixio de Irecê, que vergonha, rapaz. Irmão, o maior projeto da América Latina. Você tem noção do que é isso, irmão? Irmão, se você for ver a amplitude daquilo, a quantidade absurda de emprego que ele vai gerar direto e indiretamente, é uma coisa monstruosa. Agora eu vou perguntar uma coisa pra você. Quem você conhece, presta atenção, você que tá em casa, quem você conhece que saiu daqui de Xique-Xique, com desculpa da expressão, tirou a bunda da cadeira e foi lá em Brasília, atrás de ministério, atrás de deputados? Quem você conhece? Você tá entendendo, irmão? Eu tô ganhando meus sei lá quantos mil, tá as pampas aqui no bolso, então tá tudo ok. É essa atitude que a gente tem cobrado da Casa da Cidadania. E outra, aí o cara fala assim: porra, bicho, você toca tanto na Casa da Cidadania. Eu digo: rapaz, eu vim de um lugar que eu vi essa casa fazer coisa, irmão. Luiz Eduardo não cresceu à toa, irmão. Olha, eu posso te falar. Olha, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu vi, pode dizer pra ele, Lopes que tá dizendo. Na conversa que me contaram, não. Eu vi uma Câmara atuante fazer mais de 50% do que um prefeito faz dentro da cidade. Porque lá tem um regime diferente e outra coisa. As pessoas têm liberdade. Lá não se tem pessoas acuadas e com medo de prefeito para ir para a Câmara somente dizer amém, não. Lógico que tem os conchavos, tem as pessoas. Mas se você vê a forma de atuação, bicho, rapaz, é gostoso.
muito diferente do que a gente vê aqui. O que é que eu proponho, irmão? Que todas as pessoas, todos os políticos, eles se renovem. Ó, antes, o computador ele era atualizado uma vez por ano. Hoje eu recebi uma atualização no meu Windows. Ele se atualiza mensalmente. E por que Chique Chique não atualiza nada, irmão? Você entendeu? Por que Chique Chique não atualiza nada, rapaz? É sempre as mesmas pessoas. Agora é o seguinte, o que é que eu defendo? Que há uma renovação. Porque quando houver a renovação, quem tiver lá vai pensar o seguinte: rapaz, eu vou ter que me atualizar, porque o negócio agora está mudando. Eu vou ter que mudar minha forma de trabalhar, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que ser mais atuante, porque a forma está mudando. Agora é o seguinte, isso é uma consciência sua que vota. Quem vai fazer o político dessa terra mudar é você que vota. Acredite. É você que vota que vai fazer a realidade mudar. Porque quem dá as cartas é o povo. O povo ainda é soberano. Só precisa, sabe o quê? Se atualizar mais, se envolver mais na política. Eu vou contar uma coisa bem rapidinha. Posso? Fica à vontade. Um dia desse eu encontrei um cidadão. Capta essa aí, que essa aqui é boa. Eu encontrei um cidadão, né? Evangélico, gente boa, muito correto. E falou assim: Joel, rapaz, eu não quero conta com política. Por quê, moço? A política é muito suja. Eu digo, não. Sujeira é o que se faz dentro da política. Não tem negócio de política suja. Agora, cabe às pessoas selecionar as pessoas que fazem sujeira dentro da política. Entendeu? Porque é o seguinte, você que é cidadão de bem, quando você diz que não quer se envolver na política, sabe o que acontece, irmão? O perverso diz eu quero. O espaço está aí. Você não tem coragem para se candidatar. Você quer melhora, mas você não faz nada. O perverso diz eu quero. Quando ele começa a praticar suas perversidades, irmão, você vai aqueixar quem? Você vai reclamar o quê? Você vai reclamar o quê e a quem? A pergunta é essa. Então é preciso, irmão, é preciso que as pessoas se envolvam, ou direto ou indiretamente, mas é preciso que as pessoas exerçam sua cidadania, porque senão não muda. Outra coisa, a mudança começa por você. Que o vereador não fez nada. Sim, você cobrou dele, você criticou ele, você fez o que a gente faz. Você não tem noção. Tem gente aí dentro da própria situação que fica aqui com a gente. Mas eu sou democrático e ético. Com muita calma e elegância, eu não dou nome de ninguém. Eu cobro o que tem que ser cobrado. Agora, se por um acaso a carapuça serviu, cabe a ele para dizer, realmente, eu vou me recompor. Simples assim. Prossigo. João, já que você tocou aqui no Baixio da Boa Vista, que é o maior projeto da América Latina, o que falta de verdade para esse projeto sair do papel e se tornar uma grande realidade aqui para nós? Temos visto presidente da República, governador e até o projeto Baixio da Boa Vista, e não tem saído nada do papel, irmão, ficado só em falácias. Verdade. Vamos lá no início, né, pra gente entender esse desfecho aí, porque esse negócio não vai pra frente. Vamos agora mexer lá em cima. Quando se deu início a esse projeto, o governo era PT, você lembra? Então o que é que acontece? Era PT, depois deu jogo. Depois das etapas que foram feitas, já era para ter feito a limpeza de terreno, o loteamento e começar o processo de desenvolvimento. Mas quer queira ou quer não, certamente por falta de verbas, o projeto simplesmente parou. Houve uma transição de governo e os governos que pós-vieram não deram início. Quem não lembra, Temer vem chique. E aí eu faço a pergunta, depois que ele veio aqui, funcionou o quê, irmão? Você lembra? Funcionou o quê depois que esse homem veio aqui? Eu vou lá para inaugurar, tudo certo, é um direito seu ser presidente. Mas você contou quantos mil aqui para esse negócio funcionar? E aí a pergunta maior, rapaz, quem tem fome é quem mexe. Quantos saíram de chique e foram atrás de ministério, irmão?
atrás de presidente cobrar. Quer dizer, presidente, seja lá ele quem for, só aparece aqui no tempo de voto. Tem que ir lá cobrar esses caras. É isso que eu tô falando, que eu anseio que Chique mude. Eu quero contribuir com isso. Tá? Respondido, Joel. Vamos para nossa última pergunta. Joel, o vereador Ezermilson Rocha trouxe hoje uma notícia nos grupos de WhatsApp, que segundo o vereador, o empresário João Macedo falou para ele que a chapa da oposição está fechada, com a doutora Simone na cabeça e o empresário na vice. A minha pergunta é, o que você achou da notícia do parlamentar? Posso Fica à ser bem vontade, franco, Joel. irmão? Fica à vontade, Joel. Eu posso ser franco mesmo para valer? Você quer ouvir a verdade do Lopes? Receba aí. Pode jogar. Esse ano, eu tive o prazer de conhecer a pessoa de João Macedo. Conhecer pessoalmente, pegar na mão dele. Porque é o seguinte, aqui no interior da Bahia as pessoas têm essa mania de dizer, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano. Pô, será que você conhece? De repente você sabe quem é a pessoa. Você já pegou na mão dele? Você tem a liberdade de ir na casa dele e entrar sem ter que bater? Ou você já sentou com ele numa mesa, tomou uma serva? Nada, então você não conhece esse cara, irmão, esquece. Você sabe quem é a pessoa. Agora, eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer ele. Aonde que eu falei pra ele que ele, se ele fosse pra cabeça, ó a questão, ó o fator coragem, se ele fosse pra cabeça, eu acredito que a coisa seria diferente. Isso é só opinião minha. Pra depois não vir pra cá querer me crucificar, misericórdia. Eu acho que se ele fosse pra cabeça, ele teria condição de reunir mais pessoas, de aglutinar mais pessoas. Porque o que é que acontece? Você viu aqui o vereador falar aqui nessa bancada que não apoia. Eu já ouvi outras pessoas dizer que não apoia. Os nomes que eles querem empurrar de goela abaixo no povo. Então assim, ele decide colocar o nome desse, irmão, eu acho que ele não deu o passo certo. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele deu um passo em falso. Ele que tanto tempo trabalha na política, que tem a vontade de ser candidato, irmão, tem que ter coragem, lança seu nome. E aí você começa a aglutinar pessoas, começa a fazer amizade, as ideologias vêm, você começa a conhecer, trocar ideias. Irmão, quando você está dentro de partido, você começa a conhecer uma coisa chamada ideologia política. Muitas pessoas em Chique eu percebo que querem falar de política, que querem debater política, mas querem debater uma política vaga, sem conteúdo. Por quê? Porque não tem aí a tal da ideologia política que ela faz toda uma diferença. E aí, é a minha opinião. Eu acho que ele tem potencial, ele tem nome, ele tem uma família muito grande, muito boa, tem trabalho, investe em Chique. É um homem que está bem sucedido e que talvez se ele pensasse diferente ele ia investir lá fora. Mas ele tem investido aqui e gerado empregos, então ele já tem o pontapé inicial. Tem pessoas que eu conheço dentro da situação e dentro da posição que apoiaria ele. Mas infelizmente ele não viu assim, né? Então, se ele não viu assim, quem sou eu para falar mais nada, né? Eu só lamento. Joel, para encerrarmos o nosso bate-papo, você falou na abertura da edição do programa de hoje que falaria o nome de um dos pré-candidatos ou candidata da oposição que não votaria de jeito nenhum. Você poderia falar para o nosso público quem é essa pessoa? É a última? A última pergunta. Fique à vontade, Joel. Deixou pro final. Mas vamos lá. Eu já falei aqui o porquê que tem um nome que a gente não abraça. Porque simplesmente a gente vem de 2 eleições aí perdendo porque pessoas fizeram isso. Agora eu, Lopes, não vou fazer o que eles fizeram com a gente. Eu não sou falso pra dizer, ó, eu tô com você, conta comigo e eu vou cruzar meus braços. Não, se eu disser que eu vou estar com você, irmão, pode dar o que der, nós estamos juntos. Pode dar o que der, ou pra ganhar ou pra perder, eu tô contigo e acabou a conversa, pronto, eu não sou falso. Pra fazer o que eles fizeram com a gente. Que disseram que ia estar com a gente e simplesmente cruzaram os braços. Eu não vou fazer isso e tô declarando, como o Neilton falou aqui. Eu não apoio Simone se ela for candidata, morreu a conversa.
Morreu, conversa, e eu quero que você que esteja em casa pense bem nisso. Eu já expliquei o porquê disso. Pessoa que eu não tenho nada contra, nem conheço pessoalmente, mas habilidade política e administrativa não tem nenhuma. Uma pessoa dessa sentada na cadeira vai fazer o quê? Alguns que estão aí, presta atenção nessa aqui agora, hein? Presta atenção nessa. Alguns que estão aí, querendo empurrar o nome dessa mulher de goela abaixo, sabe por que é, irmão? Porque querem manter seus empregos do governo que ganha não sei quantos mil reais aqui dentro de Chique-Chique. Acabou a conversa. Falei, pronto, falei. A verdade é essa. Só querem por conta disso. E aí eu pergunto a você, ó, se liga na pergunta. Será que uma pessoa que pensa desse jeito, presta atenção, será que uma pessoa que pensa assim gosta de Chique-Chique? Ah, não é botar qualquer um não, pro negócio dar errado não, irmão. Tem que jogar certo, tem que fazer certo, porque negócio que começa errado não dá certo, irmão. Irmão, o trem começando certo já dá dificuldade. Imagina um negócio que tá dando, que já tá começando errado. Por que eu tô te falando isso? Porque eu conheço muitas pessoas que já declararam que não apoia e tem seus motivos como eu tenho os meus. Simplesmente isso. Agora eu não vou pra luta mentindo pra ninguém, pra dizer assim, ah, eu vou te apoiar e depois vou cruzar meus braços. Não, eu tô dizendo logo que não vou daqui a pouco. Se caso for, que Deus permita que não. João, você está afirmando aqui no nosso J Politicast que não apoiará a pré-candidata a doutora Simone. Digamos que o pré-candidato Jarbas Meira apoia a pré-candidata a doutora Simone. Como ficará a situação de Joel Lopes? Rapaz, é por isso que o podcast é bom estar filmado na maior rede mundial, youtuber. E vai ficar registrado aqui para muitos anos. Para os que vierem após, lembrar de mim um dia. Veja bem, eu já falei que a gente está num partido que é democrático. Eu já falei isso para ele. Eu digo, Jarbas, você é candidato, você toma a sua decisão. Se você achar que é melhor ir por lá, irmão, você vai. Eu não tô aqui para enganar ninguém, já deixei as claras. Jota, por que você fala isso, Lopes? Irmão, eu sou livre. E é isso que eu quero para Chique-Chique, rapaz. Eu quero pessoas livres com a cabeça livre igual a minha. Eu quero liberdade política, irmão, para você ser livre, para você votar em quem você quiser. Eu quero liberdade geográfica, eu quero liberdade financeira. Eu não quero você dependendo de político, não. Eu quero que você tenha condição de comer, de cuidar da sua família, de cuidar da sua saúde, de realizar, de crescer. Sem estar aqui dependente, tá batendo na porta de um político porque você precisa comprar um remédio e você não dá conta. Mas há um sistema que se beneficia com isso, infelizmente. Respondido, Joel. Eu gostaria de falar um pouco mais, mas acabou, deixa quieto, vamos pra lá. Para encerrarmos o nosso bate-papo, qual a mensagem Joel Lopes deixa para o povo de Chique-Chique nesse ano de 2024? Ano que o povo irá escolher os seus representantes, tanto no poder legislativo como no poder executivo. Fica à vontade, Joel. Jota, como eu já disse antes em alguns grupos, Chique-Chique está vivendo um momento crucial. Por que é crucial? Irmão, 4 anos de desenvolvimento numa cidade que está um pouco atrasada, talvez não faça muito efeito. Mas se for de retrocesso na cidade que já está atrasada, meu irmão, acaba de ferrar com tudo. E esse é meu medo. Esse é meu medo. Então o que é que eu quero? Que as pessoas que nos ouvem, que estão em casa, entendam o nosso ponto de vista, o nosso posicionamento. Temos candidato que tem experiência, que tem formação e que tem a condição de levar Chique-Chique a uma grande nação. É isso que eu quero que as pessoas entendam e abracem essa causa. E a gente poder transformar e você poder dizer assim, rapaz, valeu a pena. Que bom que valeu a pena. Até que enfim chegou um cara arretado que vai fazer a diferença no Chique-Chique Vapo. Quer mais alguma coisa aí? Respondido, Joel. É isso aí, meus amigos. Estamos finalizando mais uma edição do bate-papo de hoje. Se assim o nosso bom Deus nos permitir, na próxima terça-feira estaremos de volta com mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal. Meu amigo Joel, muito obrigado. Espero que em uma outra oportunidade você possa fazer presente aqui no nosso programa Bate-Papo Semanal. Fique à vontade para suas considerações finais. Irmão, eu quero mais uma vez agradecer a você
que tem feito um trabalho de formiguinha, mas que tem surtido um efeito que eu acho que talvez nem você saiba, o efeito que você já surtiu aí. Quando você começou a trabalhar, você causou ciúmes a alguns que se achavam o expert da comunicação, mas que não teve a coragem de fazer um trabalho desse que você fez. E hoje o seu programa é referência. Você vê o cara sair de Ireceu, você vê o cara sair da Barra, irmão, você tá de parabéns. E que mais pessoas venham pra Chique Chique, não só pro podcast. Chique Chique tem um potencial incrível, rapaz. Chique Chique tem um potencial enorme. Infelizmente ainda só tá faltando ajustar algumas coisas. E quando isso acontecer, tenha certeza que Chique Chique vai se tornar uma grande nação. Tem que ter projeto, tem. Eu quero falar só uma coisa rapidinho que eu tinha passado. Toda cidade, independente que é grande, independente, tem que ter um projeto. Talvez você conheça. O projeto que mais vende banana até pro exterior, tá ali na Lapa. Você conhece não? Agrovilhas? Você não tem noção, saiu agora na televisão. Por que a Lapa ganhou o aeroporto, irmão? Então assim, primeiro as coisas acontecem para depois vir. Porque todo empresário quer incentivo. Ele precisa de incentivo. Quando eu cheguei em Luiz Eduardo Magalhães, eu vi o prefeito falar assim, olha, a empresa que quiser abrir em Chique Chique é 10 anos sem pagar imposto, é 10 anos de isenção. E algumas pessoas dizem, esse cara tá louco, esse cara vai quebrar essa cidade. E esse cara conseguiu levar, irmão, Luiz Eduardo para a cidade que mais crescia no Brasil, uma cidade de realizações de sonho. Rapaz, eu vivi dias em Luiz Eduardo que era igual São Paulo nos anos 70. Você estava trabalhando hoje aqui, daqui a pouco você enjoava, vou para aquele que eu vou ganhar mais. E eu tenho na minha casa vários, irmão, vários diplomas, vários certificados de curso, porque lá, tanto Senai, Sebrae, Senai investe. Você quer que o negócio vá para frente? Investimento. Investe na agricultura, investe na formação. Agora eu estou falando de investimento. Não é fazer o que estão fazendo ali, que tem um instituto ali que forma as pessoas depois ficam aí, coitados, que não tem o que fazer, fica vendo navio, quer dizer, há um desestímulo, tipo assim, fulano fez, é meu vizinho, nunca fez nada, eu vou lá fazer o quê? Você não está entendendo, Jota? Agora no dia que a coisa começar a andar, irmão, que essa coisa começar a deslanchar, isso vira incentivo para todo mundo ir fazer curso. Na Barra hoje se forma doutores, se forma médicos, se forma engenheiro. Focado naquilo e espere para você ver daqui a mais alguns anos o boom que a Barra vai dar. Tá bom, né? Eu até agradeço a Deus por isso, pelo menos tá perto de casa. E vai beneficiar os meus amigos e os meus parentes que moram na Barra. E eu me alegro com isso. E eu espero em Deus que Chique Chique tome o rumo para nós ter o boom do desenvolvimento. E posteriormente eu espero em Jota, em Deus, que eu possa ter um espaço para vir aqui de novo. E eu quero dizer que eu estou muito à vontade. Obrigado a todos. É isso aí, Jael. É isso aí, meus amigos. Queremos aqui parabenizar o nosso público que nos acompanha. Amanhã o nosso programa J Politicast está fazendo um ano de existência. Queremos agradecer ao nosso público. Já estamos passando aí de mais de 41 mil visualizações. Queremos agradecer os nossos colaboradores, o nosso amigo Marreca, que está sempre aqui nos ajudando, Leandro Fogueteiro, o meu irmão Gessé, que está sempre aqui colaborando, Zezinho Nonato, Daniel, César. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Muito obrigado, Joel. E não esquece do like, hein? Não, presta atenção. Não deixa pra dar o like depois, não, porque daí você esquece, hein? Eu quero ver bombar essa live no like. Tamo junto. Continue se inscrevendo no canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.